Pois é, aquele episódio do mendigo aqui em Brasília que teve relações sexuais com a mulher de um personal trainer e aí foi espancado brutalmente. Esse episódio ele está rendendo muita conversa. As pessoas estão se expressando nos mais variados níveis. Há pessoas que estão indignadas pela situação da mulher. Há pessoas que estão indignadas pela situação do mendigo, há pessoas que estão indignadas pela situação toda, pela exposição da mídia, pela exploração que a mídia faz, que as redes sociais estão fazendo, pela falta de empatia, de compaixão com pessoas possivelmente com transtornos mentais. Mas quero falar aqui com vocês especificamente da questão do possível surto da mulher. Muitas pessoas questionam se ela estaria mesmo em surto ou não, e se nós temos elementos ali de surto, ou se aquela foi uma desculpa, uma fala para ela tentar se defender dessa situação toda, para tentar justificar o comportamento dela perante a sociedade, a família, a igreja da qual ela faz parte, tudo. Eu creio que existem mais elementos a favor de surto psicótico, do que de fingimento, de simulação, coisa parecida. E vou aqui colocar para vocês porque eu penso que houve surto mesmo no caso dela. Primeiro ponto, se ela quisesse se defender dizendo que estava surtada ou coisa parecida, ela já logo poderia negar que foi consentida a relação. E ela não tem isso no áudio em que ela se expressa sobre o que ocorreu, não existe isso. Não existe acusação de estupro, ela simplesmente vai falando e dando a entender que foi tudo consentido, e o que nós observamos naquele áudio é que ela parece estar com perda do juízo de realidade enquanto está falando. Então ela não está se defendendo, é um comportamento que não tem autodefesa nem nada enquanto ela está falando sobre o que ocorreu. Isso é um indicativo de exposição a riscos, da pessoa não estar se defendendo e tudo, é um indicativo de perda do juízo de realidade. Então penso que existem esse componente, e os principais componentes relativos à perda do juízo de realidade estão relacionados a comportamentos de risco para si mesmo, principalmente, com danos para si mesmo, e temos várias evidências, vários elementos que fazem com que eu acredito que se aproxime mais de um diagnóstico da situação, aí, como um diagnóstico de que ela tem sintomas sim, psicóticos na situação envolvida. É mais a questão sempre do risco alto e heterolesivo, é isso que tem que ser levado em conta. E estamos falando aqui em risco mais relacionado a riscos morais aí envolvidos, e claro, toda a questão da agressividade do marido e tudo, que aí no caso, em termos legais, é o único que cometeu um delito na minha concepção. Não houve delito da parte de mais ninguém. E depois tem as repercussões, e tem como o mendigo falar de mendigo também é complicado, não sei se a gente pode necessariamente classificar dessa maneira, mas uma pessoa vulnerável, situação de rua, né? Mas essa pessoa que é o Divaldo, no caso aí o mendigo, vamos nomear assim, ele está se expressando como nas entrevistas, está sendo entrevistado, está sendo explorado, então de alguma forma parece que está sendo estimulado que ele fale de detalhes íntimos ali do que ocorreu, do ato sexual e tudo. Isso tem exposto muito a mulher, e tem havido aí uma série de críticas e tal, de que ele estaria sendo difamatório. Em relação a isso, nós temos o que aí? Temos a questão do Divaldo também, né? Que ele também na entrevista há diversos elementos de que ele também tem um transtorno mental que compromete o juízo de realidade. Então são transtornos que têm, em crise, apresentam severidade, porque as pessoas passam a ter um comportamento de muito risco, tanto para si como para os outros, risco alto e heterolesivo. Então a possibilidade de dano em vários níveis, dano moral, dano físico, ela existe, ela é grande, e ele apresenta isso também na entrevista dele. Então o que a gente tem é o quê? Alguém difamando, mas alguém que também tem, aí no caso, possivelmente um transtorno mental que apresenta uma certa severidade para a pessoa se expor, a riscos inclusive para si mesmos. Então, nesse caso, a gente tem alguém difamando, mas que talvez tenha aí uma medida de segurança em relação a isso, se tiver algo na justiça, se o casal resolver entrar na justiça para fazer ele parar de falar, ou para
querer tentar acusá-lo de difamação, acusar talvez também os meios de comunicação que divulgam isso, que fazem entrevista, que estimulam esse tipo de comportamento, que gratificam esse tipo de comportamento. Então nós temos aí um caráter talvez difamatório que é disseminado por aqueles que estão entrevistando, por aqueles que estão divulgando memes, por aqueles que estão estimulando a pessoa a fazer comentários em tom mais difamatório. Então nós temos uma responsabilização que é pulverizada socialmente, não vou dizer pulverizada, mas ela existe socialmente, pulverizada dá um tom de diluição, mas essa responsabilização existe socialmente, nossa sociedade como um todo tendo um comportamento que é um comportamento talvez de falta de empatia, muitas vezes com esse tipo de drama que essas pessoas estão vivendo, pessoas aparentemente com transtornos mentais, as duas, no caso o mendigo, vamos dizer assim, e a mulher, e no final das contas a gente tem o que aí? Tem alguém que agrediu brutalmente uma outra pessoa, covardemente, uma outra pessoa que não reagiu, uma pessoa que foi brutalmente exposta também, no caso do Odivaldo, ele estava nu, estava sendo espancado, completamente nu, sem exibir qualquer tipo de reação, já rendido no chão e sendo espancado por alguém muito mais jovem, nitidamente muito mais forte, e sem exibir qualquer tipo de reação. Então ali tem também, para mim é claro, esse crime é claro, e não existe nessa situação em si, no primeiro momento, que foi essa situação do dia lá do espancamento, o crime só foi o crime do agressor físico mesmo, que é o personal trainer, e depois talvez se existe algum crime onde é crime de difamação, é crime de exposição de pessoas vulneráveis, porque o próprio Odivaldo, se está sendo estimulado a se comportar mais nesse sentido de expor as intimidades daquele dia, ele também está sendo explorado enquanto um vulnerável, alguém possivelmente com transtornos mentais, alguém em situação de rua, alguém pobre, negro. Então há no caso aí exposição e exploração de muitos dos envolvidos, não somente no caso da mulher e das questões relativas aí à luta pela igualdade de gêneros. Há também outras minorias nessa história que estão envolvidas. Negro, transtorno mental, mulher. Então tem muita coisa envolvida aí nessa história, e também tem muito comportamento talvez até agressivo por parte de quem entra também para tentar condenar qualquer coisa segundo a sua própria indignação, e num tom muitas vezes que é de moralismo puritano, disfarçado com outra coisa, que seria uma tentativa de reivindicar alguns direitos. É uma situação que tem uma certa complexidade, tá? Então não poderia me aprofundar aqui, acho que não consigo, não vejo talvez essa oportunidade de fazer isso simplesmente num vídeo, sem mais interação com outras pessoas, sem a possibilidade de um debate mais aprofundado. É essa situação dada, a situação que gerou muitos memes, gerou muita piada, as pessoas estão se divertindo com isso e outras estão condenando o humor que está ocorrendo em relação a isso, as piadas que estão ocorrendo. Então é uma situação que é engraçado que é uma situação que tem uma certa complexidade envolvida nesses termos, porque as reações são diversas, possibilidades diversas de uma reflexão ética em diversos níveis aí, uma reflexão também em termos psicopatológicos, em termos do juízo de realidade das pessoas envolvidas e conforme cada um dos casos. Algumas pessoas também vão se perguntar que tipo de transtorno ele teria, que tipo de transtorno ela teria, são diferentes. O dela parece estar estaria mais para uma crise maníaca, e obviamente se é maníaca com sintomas psicóticos, referência a um transtorno afetivo bipolar, e no caso dele mais próximo aí de algo parecido com um transtorno delirante, que traz uma estruturação de discurso que é muito boa, o discurso dele é muito estruturado, tem lógica interna, mas carece de lógica externa, ou seja, carece de correspondência com a realidade em muitos aspectos. Então estaria mais para o que a gente antigamente classificava como antiga paranoia, que hoje é mais classificado com o nome de transtorno delirante ou algo parecido. Ele tem uma estruturação muito boa, um discurso muito bom, uma oratória, uma retórica muito boas, que as pessoas acabam confundindo, achando que uma pessoa com transtorno mental ou perda do juízo de realidade não teria, mas essas coisas podem ocorrer
de modo simultâneo, a pessoa pode ter uma boa oratória, uma boa retórica e uma lógica interna bem estruturada, porém com perda do juízo de realidade, porque a lógica que se perde é a lógica da relação com que a pessoa está falando com a própria realidade, não corresponde a fatos, não corresponde à própria realidade em muitos aspectos. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like, dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo comentário, qualquer comentário. Pode comentar até aí. Olá, boa tarde, oi, já ajuda bastante. Estou colocando na descrição, ou até mesmo no primeiro comentário fixado, os links para meus livros na Amazon. Então fiquem à vontade aí para adquirir os livros, para conhecer, ter um pouco ideia de como é meu trabalho, de como eu venho produzindo conteúdo aqui para vocês no YouTube. E também o link para minha última publicação, que é meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Um livro com escritos sobre as minhas experiências pessoais, profissionais, como psicólogo do SUS, em histórias que eu narro ali, de eventos e passagens e interação com pacientes e que tratam de eventos extremos, muitas vezes, impactantes, emocionantes, e minhas reflexões sobre esses eventos e sobre uma série de conceitos correlacionados. Obrigado por tua audiência e até a próxima.